liberado. E isso de segunda a sábado. Não existia semana inglesa nesse tempo. E o senhor acompanhou a criação da Fundação Gorsex? A criação da Fundação... Os objetivos da Fundação? Não, eu não tenho dúvida. A criação da Gorsex, que foi uma instituição privada, tornada filantrópica por decretos, reconhecido de utilidade pública, ela foi criada para dar suporte à Escola de Minas, que na ocasião, 59, 60, estava perdida no concerto das universidades brasileiras. Por quê? Porque as universidades cresciam e ela diminuía na medida em que ela estava sozinha dentro do Ministério. Fato que também estava acontecendo com a Escola de Farmácia, que já era federal a esse tempo. A Escola de Farmácia foi federalizada, acho que em 1954. Assim. Eu posso ver Você vê o livrinho que eu fiz, que de cor também a data se foge. Então, na Gorsex eu era o secretário executivo. O Dr. Maestro superintendente, eu era a segunda pessoa na escala. E a Gorsex tinha sido criada, tinha sido idealizada em outubro de 59, foi efetivada a feitura de seu estatuto, que foi feito inclusive pelo jurista Pontes de Miranda, um homem que tem uma publicação jurídica, talvez a maior publicação jurídica do Brasil, e que tinha, eu fui à casa dele uma vez no Rio de Janeiro, ele tinha a coleção de coruja. A casa dele era cheia de coruja de todo tipo, de todo tamanho. Então, ele foi o feitor do estatuto e do ordenamento jurídico da Gorsex, que foi feita numa escritura pública no dia 18 de abril de 1960, que foi a forma encontrada por Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República, participar da solenidade em Ouro Preto, antecipando o 21 de abril para o dia 18, e inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 1960, como realmente aconteceu. Então, eu vim para a Gorsex, ela foi instalada efetivamente no dia 7 de outubro de 1960, uma estruturazinha pequena, mas com um patrimônio já apreciável, por doação de diversas firmas, diversas empresas, algumas de uma vez só, outras parceladas em 5 anos, e nessa instituição, da equipe inicial, o secretário administrativo admitido manifestou desejo, não era de Ouro Preto, manifestou desejo de voltar para a terra dele, ou para Belo Horizonte, não posso precisar a época, como é que foi. E eu então fui contratado, comecei a trabalhar em fevereiro de 62, e lá me aposentei como superintendente em fevereiro de 1988. Eu tenho uma vida lá dentro. Continuei depois, quando passei aposentado na Gorsex, eu passei a ser tempo integral na universidade, pelo período mínimo de 5 anos, que era indispensável, e isso aconteceu, e eu então tive direito à aposentadoria integral também, como professor catedrático, no caso, já chamado de titular. O senhor
por exemplo, da universidade quando? Em novembro de 1992. Depois de... Eu teria direito de aposentar por volta de junho, julho, mas eu já tinha começado uma turma, então fui com ela até o final. E entre os idealizadores da fundação, o senhor já me disse que conviveu bastante com o Joaquim Maia. O senhor se lembra de outros personagens dessa fundação, tipo Amaro Lanari e outros? O pai. Até o pai. Não esse que criou... Amaro Lanari não que criou os Minas, porque o Amaro Lanari velho, o pai, foi o verdadeiro idealizador da Gorsex. Ele, diante da situação exibida pelo Dr. Salatiel Torres, que era o diretor da Escola de Minas na época, exatamente daquela incerteza, ele, no discurso que ele fez em outubro de 59, ele sugeria a criação de um instituto, de alguma coisa que pudesse dar o suporte que o governo não estava dando para a Escola de Minas para poder caminhar. E aí saiu a ideia da Gorsex. Eu conheci todos eles porque o conselho curador da Gorsex, composto de 30 membros, tinha tinha participação dos presidentes das empresas que fizeram doação. Tinha participação de representantes de órgãos públicos, federais, estaduais, municipais. E tinha a participação de ex-alunos que tinham empresas doando ou não, mas que individualmente tinham se associado à Gorsex ou não, mas que tinham a representação no concerto industrial, financeiro e econômico do país. Então eu tive acesso e não é convivência, mas trabalhei junto de Amaro Lanari pai, que foi secretário de Estado em Minas Gerais na época da Revolução de 30. Eu tive com o Amaro Lanari filho, que foi o criador, foi o primeiro diretor da Uzi Minas e tinha sido um dos criadores da Cesita, com Paulo Borromolets, que tinha sido um dos diretores da Cesita, que é mais antigo do que os Minas, né? Com o Dr. José Heim, que era superintendente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, uma das pessoas mais dóceis que eu já vi na vida, mas de uma rigidez firme. Eu fui 2 vezes à sede da Petrobras para colher a assinatura do general Ernesto Geis, o presidente da Petrobras na época, com o Dr. Lucas Lopes, que foi um dos criadores da CEMIG, filho de um antigo secretário da Escola de Minas, mas que não se formou por Ouro Preto. Quem mais? Eu posso ir citando para você. Não, Juscelino... questão do apoio político à fundação. O Juscelino deu apoio político, evidentemente, mandando que as empresas estatais doassem para a fundação para formar o patrimônio. Exatamente. Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Vale do Rio Doce. Essas 3 foram as maiores doadoras da Gorsex, independente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Uzi Minas não existia na época. Ela foi criada ao longo desse 63, 64. Mas o Juscelino, mesmo não sendo um ex-aluno de Ouro Preto, parece que ele tinha um sentimento muito grande para a escola. Não, ele tinha um sentimento muito grande para Ouro Preto. Porque a origem dele de Diamantina, de alguma forma,
coaduna com o espírito de Ouro Preto. E ele sabia, na vida dele,